Esse vídeo sobre padrões abusivos, como identificá-los, como a gente não tornar-se vítimas de abusadores, de pessoas manipuladoras, como não ser essa pessoa reproduzindo padrões que são aprendidos muitas vezes na infância. E eu vou falar a partir da minha experiência, morando em São Paulo, convivendo numa bolha, assim, que é mais consciente, pais mais reflexivos em relação à criação dos filhos, têm mais consciência do que querem, mais discernimento e do que não querem. Questão da autoridade, do autoritarismo dos pais, que esses padrões se tornam muitas vezes abusivos, são altamente questionáveis. Eu digo que isso é uma bolha, porque eu venho de um lugar assim, onde não, aquela soberania, pai e mãe mandam, controlam, dominam e têm todo o poder. E hoje, na criação com os meus filhos, eu tento superar um pouco desses padrões. Embora eu reconheça que muitas vezes, por necessidade, por pressa, por falta de rede de apoio também, eu tenho que ser assim autoritária, eu tenho que tomar as decisões, fazer as coisas rápidas e tenho que delegar funções. E quando eu faço isso, eu tento explicar isso para eles, que tipo, olha, tem momentos que eu posso negociar e tem momentos que eu não posso, que tem que ser assim, que tem que ser do meu jeito, porque por uma experiência eles têm que confiar em mim e eu estou com pressa. Geralmente nessas situações que eu acabo sendo mais autoritária. E eu percebo, assim, nas pessoas que são mais vítimas, mais vulneráveis a manipulações, nunca coloca-se essas pessoas como culpadas, porque elas se sentem culpadas muitas vezes, ai, como eu sou trouxa, ai, me fizeram de trouxa. E não é culpa sua se você confiou, se você delegou assim seu coração, se você se abriu para uma pessoa e ela tem um problema ali de caráter que precisa manipular, que precisa dominar, que precisa obter algo do outro. Isso não é culpa sua da falha de caráter dela. E ao mesmo tempo, como essas pessoas se tornam tão manipuláveis, tão presas fáceis assim na mão dessas pessoas que têm essa tendência mais controladora, abusiva, que muitas vezes foram vítimas de pais narcisistas, abusadores, extremamente controladores e nunca se questionaram, nunca fizeram uma terapia, nunca tiveram um autoconhecimento mais profundo a ponto de questionarem esses padrões, de entender que hoje é possível ser diferente. Muitas coisas, a violência física, que é mais óbvia, a gente contesta, a gente sabe que bater não é educar, que a gente não faz isso nem com um animal, que não deveria se mesmo ter isso como é uma impossibilidade ali de uma falha, de um diálogo, de uma pessoa que talvez não tenha recursos para se comunicar, a pessoa que utiliza a violência como um recurso, isso é explícito que é abuso e que é violência, mas outras formas, assim, mais sutis, ainda não são tão claras fora dessa bolha. A questão do, você é teimoso, tem que ser do meu jeito e tal, esses cuidadores obsessivos, pai ou mãe, não interessa, ou vó, ou tio, ou quem tá ali cumprindo a função, né, de cuidar dessa criança, muitas vezes não tem um script, não tem um questionamento em relação ao que vai gerar se eu for assim, controlador e ter que ser tudo do meu jeito, e essa criança é um fantoche na minha mão ali e eu controlo ela, induzo ela a se comportar como eu quero. O que isso gera na vida adulta?
certamente essas pessoas que têm já esse script de ter que obedecer, de ter que se submeter, de não poderem questionar, de estarem sempre inadequadas frente a esse olhar julgador do cuidador, elas têm esse senso de inadequação enorme. São, sim, presas mais fáceis nas mãos de narcisistas que manipulam, que não aparentam ter essa fragilidade, assim, que vivem presos a uma autoimagem ali muito bem sustentada, talvez não fundamentada, mas uma inflação que aparenta uma certa segurança, que essas pessoas que foram muito invalidadas na infância, muito criticadas, tudo que elas faziam estava errado, tudo era ruim, elas não têm essa segurança que esses perfis mais narcisistas possuem, elas até de certa forma admiram isso neles. Nossa, como ele é seguro, como ele é confiante, como ele parece saber das coisas, assim, e toda uma sedução, toda uma manipulação em torno disso. Como evitar que os nossos filhos sejam vítimas dessas pessoas manipuladoras, não se tornem manipuladores, através da empatia, através da sensibilidade, momentos que eu usei falas, padrões, recursos que eu considero hoje, né, com o meu atual script, com as minhas vivências, inserida também dentro de uma bolha, que eu percebo que não são legais, que podem gerar coisas negativas, assim. Eu permito coisas assim, meus filhos me questionarem, meus filhos me criticarem. Eu me explico para ele, não me explico no sentido de não ser soberana, de não ser dona da verdade, dona da razão, de ser sim passível de erros e questionamentos. E eu aprendo muito com esses questionamentos e também faço eles compreenderem o meu ponto de vista. Quando, às vezes eles percebem coisas que nem eu percebo. Nossa, você tá num modo, nossa mãe, hoje você tá braba, você tá... Coisas que às vezes eu ali no automático, no mecânico, não me percebo e eles me permitem essa percepção de um ponto de vista de um outro lado que eu não invalido. Não invalido a opinião deles, a verdade deles, às vezes sim, embora meus filhos sejam crianças e me questionam, às vezes sim, tem um conflito, assim, porque eu às vezes acredito que o meu jeito tá certo e eles não, e a gente negocia quando é possível e às vezes eu falo, às vezes não é possível negociar, por exemplo, tipo, a questão da vacina. Não quero tomar vacina. Eu falo, filha, eu sei que você não quer tomar vacina, mas a questão é que a gente vai tomar dos males o menor. A reação da vacina contra... A gente sabe que o coronavírus vai durar muito tempo, não sei por quantas variantes a gente vai ter. Você pode não ter tanta suscetibilidade de saúde, mas você pode ter contato mesmo com um coleguinha, mesmo com alguém da família ou direto ou indiretamente com alguém que tem uma vulnerabilidade e vai transmitindo, assim, aumenta o quadro de sintomático, aumenta essa possibilidade de transmissão. Então, por uma questão talvez não individual, coletiva, eu vou te obrigar a tomar essa vacina, nesse sentido, e explicando, conversando, não assim como abusiva, detentora do poder, mas assim fazendo essa negociação, conversando, usando recursos, às vezes até assim de, olha, de dados factíveis que não são abusivos. Olha, tem criança que morre de coronavírus. Da vacina não tem nenhuma criança assim que se saiba nos países que tiveram problemas com isso. E mesmo se ocorrer um caso,
o índice é muito pequeno, perto das 300 e poucas crianças, que pode chegar a 800, que a gente tem aí, né, nessa previsão estatística. Então, dá para negociar, dá para conversar com a criança, dá para falar: você está muito no videogame, você está muito na tela, vamos, se possível, uma praça, algum lugar, andar, fazer uma caminhada por aí, dependendo da disponibilidade, da acessibilidade da pessoa. Vou te dar outras possibilidades, vou te dar outras oportunidades, não só mandar, controlar, convencer, proibir. Então, ampliar esse script de relacionamento. Se ocorre em alguns momentos, porque nós pais não somos infalíveis, a gente erra e às vezes reproduz padrões que hoje em dia nem a gente suporta mais, e hoje a gente pode questioná-los, a gente pode pelo menos rever, olhar de outra forma e flexibilizar, porque é trazendo para a consciência os nossos aspectos mais abusivos, mais tiranos, que é um aspecto humano. Enquanto a gente não reconhece isso em nós, a gente também não reconhece isso no outro, e o que torna também a gente suscetível na mão desses perfis manipuladores, dessas pessoas que dão cartadas, donas da verdade, e que muitas vezes sabem mais da sua vida do que você. Lembrei de uma série que me recomendaram, que é baseada em fatos reais, um psiquiatra que manipulou ali com uma verdade, com uma sedução, que me contaram, que eu não assisti, um paciente por muito tempo. Da onde vai essa vulnerabilidade, essa vontade que a gente tem de entregar na mão do outro, que o outro nos traga uma resposta? Vem do solo da infância. Por isso que eu relacionei isso com o solo da infância. E sobre essa série eu vou assistir e vou falar em outro vídeo.